Saberes de hoje está em Santa Teresa, gente, no Instituto Pedra da Mata, esse lugar maravilhoso e com um casal incrível que vai apresentar o Instituto. O Instituto não é uma obra física, na verdade tem muita coisa aqui, não é, Eliana? É. Então te apresenta e conta para nós o que a gente vai encontrar nesse Cultivando Saberes. Então, eu e o Guinter, a gente fez faculdade de engenharia agrícola 35 anos atrás e lá a gente já percebeu essa conexão e interesse pelo que era agroecológico, pelo que era saber ancestral, pelo que eram maneiras assim sustentáveis de viver e as galinhas de Angola ajudando na nossa fala. Elas fazem um fundo musical aí. Então, aí a gente teve uma vida toda dedicada à agricultura, só que mais nos últimos 10 anos a gente resolveu plasmar isso aqui na realidade. Então a gente comprou um microsítio aqui em Santa Teresa do Oeste e aqui a gente está colocando a mão na massa, a mão no barro e a gente quer fazer uma sustentabilidade para pessoas comuns. Porque hoje em dia tem muita coisa sustentável que ficou gourmetizado, que ficou caríssimo. E não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é mostrar como o ancestral misturado com o moderno pode ser viável para cidadãos comuns, né? Comuns, leia-se, que não tem dinheiro sobrando, entende? Então pode ser lá na varanda do meu apartamento, ou eu aqui na zona rural. Tem muitas ações que a gente pode empreender nessa direção. E daí nessa pegada, o Guinter, que é um apaixonado por construção, acabou se especializando em construções de barro. E as construções de barro têm muita coisa para nos ensinar, acho que ele pode complementar. Guinter, conta para nós sobre bioconstrução, porque aqui tem várias experiências que você foi fazendo e todas deram muito certo. Os 9 anos e pouco que a gente está aqui no sítio, então, a gente começou com as bioconstruções e não paramos mais, né? A gente sempre está construindo alguma coisa. Eu gosto da bioconstrução da maneira como a gente aprendeu e como a gente tem aplicado, que são construções que são acessíveis, ou seja, às vezes é a mesma técnica que são utilizadas até de maneira mais gourmetizada, só que a gente ensina de uma maneira que seja acessível. Tá? Então a gente tem, inclusive agora estamos construindo a nossa casa e são várias técnicas que a gente utiliza, hiperadobe, telhado verde, que nós gostamos muito de telhado verde. A gente também gostou muito. A bioconstrução tem aquele estigma, a casa feita de terra, então assim, sempre remete à pobreza, né? A falta de conforto, a questão da higiene, tudo isso. Gente, tudo é questão de capricho. Tá? Então, a gente sempre, uma tecla que a gente bate muito nos nossos cursos, quando a gente ensina, ó, pessoal, se vai fazer uma bioconstrução e fazer mal feito, fazer feio, nem faça, o diz que não aprendeu comigo. Entende? Sim. Então, assim, nesse sentido. E a gente tem tido um sucesso legal assim nas obras que a gente faz, nas casas que a gente tem feito, né? E tem se mostrado assim o custo das obras que a gente faz muito mais barato que a construção convencional. E tirando essa ideia da construção com terra, não desmancha com chuva. Tá? Existem técnicas que a gente faz para que ela seja bem resistente. A gente usa, por exemplo, pintura externa no reboco, baba de cactos, dá para usar óleo reciclado, mas a gente gosta mesmo de baba de cactos, entende? Pode chover que não vai erodir, nada, entende? Então toda a questão térmica, a questão do aconchego, e você morar numa casa que você mesmo construiu, assim, não tem preço. Então é isso, é paixão. A sensação térmica a gente não vai poder dividir com vocês, mas assim, hoje é um dia de campo aqui, então vocês podem acompanhar esse dia de campo, dia de visitação aberta, né? Uma visitação aberta. Acompanhem esse Cultivando Saberes e sigam junto com esse grupo que vai ter esse dia fabuloso aqui, Instituto Pedra da Mata. O banheiro, esse aqui é o banheiro seco. A gente construiu ele com a ideia mais ou menos para lembrar as patentes de antigamente.
né, por fora e tal. Só que daí a gente fez o troninho, bonitinho, tá? É mais bonitinho do que antigamente. Sim, é que antigamente eu lembro disso, né? Então, assim, como é que funciona? Entra, senta lá no troninho, faz número 1, faz número 2, né? E daí, assim, papel higiênico, você usa o banheiro, tá? Faz as necessidades e daí o papel higiênico você joga lá dentro também. Exatamente. Só que não é chamado banheiro seco porque não tem água para dar descarga. Oh, velhos tempos! Pelo menos tira a calça. E daí quando termina de fazer as necessidades, você joga a serragem em cima. Já tirei, já fez uma aqui. Porque daí a serragem, ela absorve a umidade do xixi e do cocô, não dá bichinho, não dá mosca, não dá cheiro. E lá embaixo tem uns baldão plástico, assim, aquelas bombonas plásticas. Quando enche aí, a gente leva para um de 200 litros, fica 4 a 6 meses lá, fechado, compostando, e depois que é composta a gente leva para agrofloresta ou para as frutíferas. E daí vira isso aqui. Ó, não tem cheiro de nada, some o papel higiênico, some tudo e transforma nessa terra, ó. Vão cheirar? Ó o preconceito, ó o preconceito. Quer dizer que adubo para jogar na horta, que é bosta de porco e de vaca, não tem problema, né? Esse que é. Cheiro de terra do mato, né? Ó. É mesmo. Vai cheirar. Cheira aí. Cheiro de terra de mato. Agora você vai cheirar. Cheiro do quê? Cheiro de terra de mato. Então, tá vendo só? Que apodrece, né? Mas, Mexe. então, esse é um dos preconceitos que a gente tem que trabalhar aqui no sítio, que a gente fala xixi e cocô, porque parece que isso é uma coisa à parte do meu ser. Eu não faço isso, né? E ninguém pensa assim, eu chego em casa, faço minhas necessidades, aperto o botãozinho lá, faz a descarga. Ninguém se preocupa para onde vai, onde faz o tratamento, os custos de tratar uma água, e você está usando água potável para mandar teu xixi e cocô embora, né? Günther é o nome dele, mesmo não é sobrenome. A gente se conheceu lá na universidade fazendo engenharia agrícola há 35 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos isso. E naquela época a gente já tinha esse gosto assim pelo orgânico, pelo natural. E daí quando a gente se achou, falou assim, ali que vamos amarrar o nosso burro, né? Porque a gente sempre é muito empolgado com projetos e coisas diferentes, então a gente passou um bom tempo da nossa vida trabalhando com a agricultura do veneno, do desmatamento lá na Bolívia. A gente fez parte de um grupo de brasileiros que foi colonizar lá terras agricultáveis da Bolívia. Inclusive você nos conheceu quando a gente estava voltando, né? Quando a gente voltou com os filhinhos assim do tamanho dos teus. Né? Tem 2 meninas, né? Não. Tem um menino e uma menina. E então a gente sempre falava assim, que é uma fala bem naturalizada. Mas não tem outro jeito da gente ganhar vida, né? Não tem outro jeito de viver. Só que daí numa grande síndrome de vergonha na cara, nós largamos a mão de mentir para nós mesmos, né? E estamos fazendo esse projeto aqui já fazem quase 10 anos. E sim, a gente escolheu um decrescimento econômico, é verdade. Estamos escolhendo uma vida mais simples, mas na verdade a gente nunca esteve tão satisfeito com a vida como agora, né? Antes eu sentia uma dor na consciência, assim, né? Então eu acho legal essa história de ter participado do agronegócio, do veneno, porque eu posso falar do que eu conheci, né? Eu posso falar que sim, nos deu condições financeiras e agora, engraçadamente, a gente usa o dinheiro que sobrou para plantar sem veneno. Olha só que doideira, né? É importante não demonizar o agricultor que usa veneno, e sim o sistema que nos mente que o veneno é necessário, senão haverá fome no mundo. Então o problema não é o agricultor. A maior parte dos familiares de nós ligados ao campo usa esse sistema, né? Que é o possível economicamente. Mas, na verdade, o problema não é o grande fazendeiro ou o pequeno que usa veneno, e sim o sistema, né?
E quando eu falo sistema, é toda essa crença inventada. Não estou falando de socialismo, capitalismo, não se assustem, tranquilos, né? Estou falando sobre algumas mentiras que nos são contadas, né? Hoje nós já temos conhecimento e tecnologia para plantar sem veneno, para sobrar comida para todo mundo no mundo. Então isso é verdade. Eu vou falar, é mentira, manda falar comigo que eu brigo com a pessoa. Tá? Comida, quantia de recursos que a gente consegue gerar no nosso sítio. E a gente tem áreas ainda que estão em pousio, que estão paradas, que a gente não usa. Tá? Então, assim, a nossa região, principalmente aqui no oeste do Paraná, que temos regime de chuva bem definido, chove o ano inteiro, a gente consegue produzir no verão, no inverno. A gente consegue produzir muita comida. Né? E essa ideia de que precisa grandes áreas. Não precisa grandes áreas para produzir muita comida. Mas aqui nós produzimos feijão, arroz, trigo, milho, inclusive... O senhorzinho, como é que é o nome do senhor? Seu José. Seu José até pediu se eu tinha semente de arroz. Eu vou conseguir um pouquinho de semente de arroz sequeiro para ele. Tá? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que difundir essas coisas, porque todo mundo plantava arroz antigamente, e hoje a ideia, as pessoas esqueceram que existe arroz sequeiro, só se fala em arroz irrigado, mas não, aqui estamos com arroz plantado, tá? E nós, na nossa produção, nós produzimos sem veneno, para controlar lagarta, para controlar fede, todas as pragas da lavoura, a gente usa homeopatia. Umas gotinhas de água que são inofensivas para a gente e são muito eficientes na produção orgânica. E esse sistema serve tanto para áreas pequenas, como tem áreas de 1.000, 3.000, 5.000 hectares que são tratadas com homeopatia e funciona. Tá? Então isso é para quebrar essa ideia de que só funciona em pedacinho pequeno. Não, em latifúndio também funciona. A gente é bem empolgado, então nós vamos parar de falar já, tá bom? Aqui esse salão é um salão feito de terra, gente. Todas essas paredes aí, elas são bem grossonas, tem uns 40 centímetros de largura, terra socada. Vocês vão ver outras coisas aqui no sítio, vamos continuar falando sobre isso. Esse amarelo é uma argila amarela que tem lá na beira do rio, que quem quiser ir com a gente na beira do rio hoje vai conhecer. E recentemente a gente repintou o salão por dentro e por fora e gastamos um absurdo de R$15, porque eu queria comprar um pouco de cal para misturar, porque o amarelo não estava bem no tom que eu queria, sabe, essas coisas assim, né? Explicação um pouquinho das nossas construções. A gente trabalha muito com construção de terra. Vão ver a casa que estamos construindo. Antes que perguntem, construção de terra não desmancha, não cai, tá? Construções de terra... nós temos norte da África, principalmente no Iêmen, tem casas de terra que foram construídas há 5.000 anos e ainda são habitadas, tá? Terra não apodrece, não estraga. Concreto tem a sua vida útil. A terra não apodrece, não estraga. Pegando a terra certa, né? A terra de barranco que a gente fala. Ali tem uma janelinha quadrada com vidro, tá? Que ali é as tripas da casa. Então ali a gente não rebocou para vocês verem como que é por dentro. Só que hoje vocês estão com muita sorte que vão ver a nossa casa sendo construída na mesma técnica, tá? Então as paredes são de terra, reboco é de terra também e argila, e a gente usa alguns pigmentos que são argila, outras cores aí, beleza? Tema, não querem conversar lá dentro do salão, de tardezinho, de noite, na fogueira, vem e faz a conversação aqui, tá? O nosso totem é um totem muito diferente dos tradicionais que tem por aí, que muitas pessoas pegam. A águia, cabeça careca lá, e o urso, e não sei o que. A gente usou os animais do nosso bioma, e que tem aqui, então embaixo é o jabuti, tá? Aí depois ali tem
onça parda ou onça pintada, que aqui embaixo no riozinho, de vez em quando, ela dá umas visitadas por aqui, o pessoal vê elas. O coati e a de cima é a coruja. Nós temos aqui coruja catedral, buraqueira, corujinha do mato, então tem muitas espécies. Então a gente fez um totem nesse sentido de valorizar o nosso bioma. Pessoal, esse nosso espaço aqui é uma garagem e a lavanderia, tá? Aqui foi construído com outra técnica, que é uma das técnicas mais usadas no Nordeste brasileiro, que é o pau a pique. Beleza? Então assim, essa é uma construção que a parede é bem mais fina, tá? É rapidinho de fazer, mas eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro o tijolo de adobe e o hiperadobe. Mas cada caso é um caso e cada um faz aquilo que gosta mais. Gente, nas nossas construções a gente reutiliza muitos materiais. Todas as pias que vocês vão ver aqui no sítio, eu catei na rua. E eu tenho mais de 10 pia, 15 pia guardadas nos barracão aí, porque eu tô sempre catando e a hora que eu chego em casa, a Helena fala assim, olha minha cara, o que você fez? Não, nada. O que você fez? Não, eu achei mais uma pia. Tá, pia, porta, janela. Então, que nem aqui... A gente vai pra cidade, daí a gente vai diminuindo, olhando pro lixo assim. Gente, essas telhas nós ganhamos lá de Toledo. A madeira é de casas de madeira que foram desmanchadas. Esse piso a gente ganhou de um centro espírita. O forro daqui a gente ganhou de uma igreja evangélica. As portas são de uma outra casa velha também. Então aqui o que a gente precisou comprar foi a fiação, tá? O resto é tudo material reutilizado. A gente fala que é uma garagem ecumênica, né? Tá. Misturou todas as religiões. Tá. Pra gente aproveitar que estamos aqui na sombrinha, todas as casas aqui, o xixi e o cocô vão para alguma destinação ecológica. Nessa casa aqui, só dá para ver uma tampinha preta de plástico ali no meio dos arbustos. Ali é uma fossa biodigestória, é um sistema que é comprado pronto. Está enterradão, super recipiente de plástico lá dentro da terra. E ali é um filtrão biológico. E cada vez que se dá descarga de água lá na privada dentro da casa, entra nesse sistema e a aguinha que sai pode ir para irrigação. No nosso caso vai para outro círculo de bananeira. Vamos explicar que é outro sistema filtrante natural, né? Então aqui a gente procura não, é zero, né? Contaminação por xixi e cocô. Agora estamos no meio do agronegócio envenenado, né? Eu não posso jurar para vocês que não tem resquícios de veneno na nossa água. Essa casinha, nós moramos nela por mais de 4 anos, tá? Faz 1 ano e pouquinho a gente saiu dessa casinha, porque os nossos amigos falavam, ai, me aluga essa casinha para mim passar uns dias. E como nós vivemos num sistema que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, a gente saiu daqui, foi para casa mãe e agora a gente aluga essa casinha, tá? E temos a outra... Isso, para a Cláudia. Então, essa é a casa que eu falei que nós gastamos 30 mil reais para construí-la, tá? É uma casa de 63 metros quadrados interno, tá? Não é área de telhado, só da parede para dentro. É relativamente barato esse valor, se comparado com a construção convencional, mas isso contando mão de obra, contando tudo. E até os voluntários a gente contabiliza como se a gente tivesse pagado, tá? Nós temos aqui o Filipão, que participou várias vezes do mutirão para a casinha João de Barro também, né? Essa casinha, a estrutura dela é de eucalipto e as paredes aqui foram fechadas com tijolos de adobe, que depois vocês vão ver lá atrás na nossa área de trabalho, mas são esses tijolos feitos de terra e palha, tá? As bioconstruções, as casas feitas de terra, elas são termicamente muito eficientes, tá? Nessa casa não tem ar-condicionado e a gente espera que a Cláudia não sofra de calor. A gente nunca sofreu de calor, tá? Então, são casas muito frescas. E a extensão que foi feita depois do quarto foi feito naquele sistema do salão, que é o hiperadobe. São técnicas diferentes, beleza? Vamos entrar então. Essa casa aqui,
Os vidros, a maior parte é tudo doação também, reaproveitamento de janela, de porta, vidros fixos. Por isso que o nosso custo também abaixa bastante. Pode entrar, gente. Bom, gente, agora nós vamos no telhado verde. Então vamos lá, gente. Várias funções, tá? Telhado verde para lazer, tá? Ele isolante térmico, isolante acústico. Quando está chovendo, a gente só escuta o barulho ou na placa de aquecimento solar ou no boiler. Senão a gente nem sabe que está chovendo. Assim, é muito silencioso, tá? Então, assim, e ele também, a questão dos telhados convencionais, choveu, já começa a pingar. Esse aqui dá uma chuva de 15 milímetros, por exemplo, dá uma pancada de 15 milímetros, você não vê nada. Daqui a pouco, nos drenos, daqui a pouco começa a pingar, mas não é aquela coisa, já escorre de uma vez, fica um dia inteiro pingando. Quando chove bastante, assim, parou a chuva hoje, assim, 48 horas depois ainda está pingando água. Então, assim, ele é um retardante também do escoamento de água, né? Isso ajudaria muito na cidade, né? Essa questão de inundação, né? Porque na cidade choveu, a água escorre tudo. E esse é um sistema de retenção. Dois, né? Eu me lembro com muito carinho, meu gosto por fazer conserva, por guardar semente, vem dos meus avós maternos, principalmente. E eu gosto de contar uma história do meu avô, que era um benzedor, era um homem de muita fé e quase analfabeto. Mas ele tinha uma sabedoria assim que eu achava incrível. Então, minha mãe que me contou essa história. Ela falou que ela e os seus 13 irmãos estavam lá no pátio da casinha, faz de conta que vocês são os 13 irmãos, né? Vocês são os 13 irmãos, e nós estamos na frente da casa, eles estão ali brincando, as galinhas no terreiro, vocês. E o tio João Flor foi colher milho. Quem que já quebrou milho, levanta a mão. Quem já quebrou? Algumas pessoas. Ah, muitas pessoas, muito bom. Então o tio João Flor foi quebrar milho na roça e ele vinha descendo numa carroça. Uma carroça puxada, né, por um cavalinho. Não sei se vocês conhecem carroça, o freio de uma carroça é uma madeira que vai raspando na roda. E era uma descidona para chegar até aqui onde a gente estava. E daí lá numa altura, a carroça muito carregada, o João Flor gritou assim: pai, quebrou o freio, não tá conseguindo segurar, arreda as crianças, arreda os manos. E aquilo só vinha acelerando, o cavalo vai sendo empurrado pela carroça, né? Porque era muito inclinado. E daí o meu avô ali olhou aquela cena, deve o João Flor, e o cavalo não conseguindo dar os passos, pensou, vai dar morte, né? Ou morre o cavalo, ou se arrebenta contra a casa, ou não sei o que acontece. Como ele era um homem de fé, ele fez a única coisa que ele sabia. Fez uma oração de poder na hora do desespero. E ele se jogou, o meu avô Carlos se jogou na frente do cavalo e gritou: anjo da guarda, há de guardar! E o cavalo fez uma curva que minha mãe disse que ninguém entendeu, meio rabiou, a carroça não quebrou nada. Não morreu o cavalo, não esmagou criança, não pisoteou galinha, todos se salvaram. Anjo da guarda, há de guardar. Eu nunca consigo... Fez cavalinho de pau. Eu conto essa história em honra a todos os benzedores e benzedoras, sábios populares que muito nos inspiram sempre, né? Que hoje já é uma época em que é um pouco mais valorizado. Mas meio que virou folclore, meio que virou também algo que está sendo capturado pelo mercado. Não faz mal, mas que falem da sabedoria popular, eu estou contente. E agora o Guinter vai nos guiar numa brincadeira muito divertida. É uma brincadeirinha de colaboração. Como as atitudes de cada um, você pode ajudar os outros, tá? Então assim, vamos fazer... Como é que funciona? A hora que eu contar 1, 2, 3, foi, o que você faz? Você solta o seu bambu e vai pegar o bambu que a pessoa do seu lado direito largou. Vamos lá. 1, 2, 3, foi!
Isso. 1, 2, 3, foi. Deu certo, muito bem. Paramos enquanto estamos vencendo. Aí, ó. Pegando meu bambu. As abelhas das grandonas, das que picam, né? A gente tira mel. Nos últimos anos, infelizmente, o agrotóxico, os novos agrotóxicos liberados mataram grande parte das colmeias aqui e em todo o Brasil. A gente tem contato com apicultores de todo o Brasil. Vocês já ouviram falar o que acontece em um mundo sem abelhas? Tem menos polinização, a gente tem menos produtos de origem vegetal, menos comida para seres humanos, né? Então, por isso que quando a gente fala de veneno, parece que é algo muito distante, né? Na verdade, a dizimação das abelhas está aqui e de uma maneira muito triste. Às vezes, quando eu vou olhar as africanizadas que a gente tem em alguns locais mais afastados, então assim, eu vou fazer a visita para tirar mel, chega lá e olha, vários enxames assim, que eram enxames muito fortes, estão mortos. Por quê? O pessoal está usando principalmente um veneno que é muito forte, tá? Então assim, eles estão usando indiscriminadamente na lavoura, que não poderia ser utilizado na lavoura, estão usando e as abelhas não conseguem chegar na colmeia. As que chegam na colmeia, daí contaminam as outras e todas morrem, tá? Então assim, um tal de fipronil é um produto muito forte, tá? Mata tudo, não é seletivo. Então assim, é muito triste. E nós também temos as abelhas sem ferrão. Nós temos umas 6, 7 espécies aqui de abelhas sem ferrão. Jataí, mirim, manduri, mandaçaia, etc. Itubuna, canudo. Tá? E dessas, elas também produzem mel, só que a gente não tira o mel. Essas a gente tem para perpetuação da espécie. Tá? Então a gente está aqui para atrasar um pouco a extinção das abelhas. Então, quando a gente fala, não sei se vocês ouvem em jornal, que fala assim, estão aprovando mais um veneno, a PEC do veneno, isso não diz respeito a mim, diz respeito à nossa comida na mesa, gente, é isso. Né? Não é questão de gostar ou não gostar de política, né? Nós, cidadãos comuns, somos afetados por essas coisas. Depois, na hora do piquenique, quem trouxe o lanche for fazer piquenique, aqui é um lugar bem legal para fazer. E em cima do telhado verde é legal. E quem vier aqui pode brincar um pouquinho de dar a mão pro colega, para ele brincar aqui na corda bamba, tá bom? Mas não vamos brincar agora. Não vamos brincar agora. Vamos, em pé, vamos. O pessoal romantiza bastante o mini porco e tudo. Os porquinhos são muito sociáveis, tranquilinhos, carinhosos, muito mais inteligentes que cachorro. Eu percebi quando a gente cria eles desde bebezinho, que os cachorros demoram 3 semanas para aprender, eles em 2 segundos eles aprendem. Assim, eles são muito inteligentes. Eles já tiveram filhinhos, agora nós castramos o macho para eles pararem de ter filhinhos. Vamos dizer oi para as pessoas. Por que a gente tem porcos de estimação que nunca serão comidos? Para as pessoas pensarem um pouco, pelo menos, sobre a quantidade de carne que consumimos. Vocês sabem que todas essas plantações aqui no oeste do Paraná são para fazer ração? Ração de galinha, ração de porco, ração de gado. E a gente vai destruindo a natureza para poder consumir cada vez mais carne. Eu nem digo que vocês não comam carne, eu digo, se a gente comer menos, a gente ajuda a regenerar um pouco, e frear um pouco a crise climática, entende? Então eu não vou pedir para os gaúchos parar de comer carne, mas se comessem menos seria bem interessante. Né, Colhupilha? Né? Vamos pensar um pouco em bem-estar animal, gente? Sabe, tem muita gente mentindo que os bichinhos estão felizes, que as galinhas estão soltas. É legal você pesquisar se o produtor do qual você compra ovos ou carne realmente está tratando direito esses bichinhos. Então eu não estou falando para não matar, mas vamos tratar bem antes de matar? Pessoal, essa aqui é a nossa agrofloresta, tá? É um sistema produtivo de alimentos. A ONU falou, né, sobre... Pela ONU foi considerado uma das formas de erradicação da fome. Nós fizemos 2.300 metros de agrofloresta, pensando, vamos fazer esse pedacinho e depois a gente vai fazendo mais e mais para a gente ter uma produção de alimentos.
Gente, a gente não sabe o que fazer com tanta comida num pedacinho desse, tá? Então assim, produz demais, produz muito, tá? Então aqui a gente tem produção de banana, tem produção de citros, nós temos aqui mais de 20 tipos de frutas, tá? E as madeiráveis também, as árvores, então isso aqui vai formando um ecossistema bem legal. As galinhas ciscam aqui dentro. Quando os porquinhos passeiam, eles adoram vir roubar as abóboras. Tá? Então assim, produz muita comida isso aqui. Tá? Então pra gente é uma parte importante do nosso sítio, tá? Inclusive para recuperação do solo, para implantação de agrofloresta como uma reserva também, né? Produção de comida. Muito abundante. E bem resumido, porque a gente está morrendo de calor, a agrofloresta essa plantação de árvores é tudo misturado. E o chão tem que estar coberto de palha. Vocês estão vendo que lá dentro a gente procura deixar tudo coberto de palha? E a lógica é a seguinte, um monte de vizinhos diferentes, eles se ajudam entre si. Se essa aqui é uma árvore que está morrendo de fome de um tipo de alimento, mas ela não está achando nas raízes dela, se eu tenho como, eu envio para ela. É como ter um monte de vizinho legal. Então, quando a gente planta misturado e o solo está coberto de palhada, é possível que uma rede de bactérias amigas faça essa comunicação entre as árvores diferentes. Então, por que planta tudo misturado? Que bagunça, Eliana! Não é uma bagunça, é assim que o mundo funciona desde que o mundo é mundo. A gente é que chegou depois e não sabe nada, né? Então, isso é comprovado, não é misticismo, e a fertilidade aqui é 10 vezes melhor do que nas plantações, né, de soja em volta e naturalmente. Eu não fiz nada. A natureza dá conta dela mesma, né? Por que eu falo isso da palhada? Quando a gente for visitar a horta, vocês vão ver que lá é tudo coberto de palhada e é tudo misturado. Eu falo, meu Deus, que horta bagunçada. É porque essa é a lógica. Mistura plantinha que elas se ajudam, tá? Gente, ali na frente, na pontinha dá para ver que tem milho. Então ali é um milho crioulo. A gente trabalha com variedades de milho. Não trabalhamos com milho híbrido e nem transgênico, tá? Eles têm muito mais nutrientes, muito mais energia vital, coisas que são mensuradas. Isso tem como tirar fotografia e mostrar que tem muito mais energia. Não sei se vocês sabem o que é milho crioulo, mas é um milho ancestral que o homem não mexeu na genética dele, tá? É esse alojamento que nós chamamos de casa-mãe. Lá onde estava o banheiro também era o barracão e nós vamos lá no fundo daqui a pouco, é outra área de trabalho. Então, gente, o reaproveitamento do que já existe no local é uma maneira de você ser mais sustentável, né? E não é muito glamouroso, né? Não é todo mundo que vai vir aqui e vai falar, ai que legal, mas eu também tô pouco me importando se vão achar bonito ou não, né? Essa é a minha contribuição. Quando a gente entrar na casa aqui, essa casa-mãe, a gente gosta de falar que 90% das coisas que tem aqui dentro, elas foram reutilizadas. Então tem móvel consertado, o fogão a lenha estava quebrado, nós ressoldamos ele, o sofá da sala foi comprado, o resto é tudo reutilizado. Então os lençóis são tudo esparcerados, as toalhas tudo esparceradas, os talheres, os copos, esses copos aí que vocês viram. Ninguém faz, não orna, nada orna com nada e tudo orna com tudo. Para a nossa ideia do que é uma vida que vale a pena, né? Então a gente, como eu falei para vocês, nós estamos em decrescimento econômico. O que é isso? Escolhemos trabalhar menos e ganhar menos dinheiro, mas ganhar mais qualidade de vida. O que é bastante corajoso e nossos parentes acham que estamos loucos. Talvez estejamos, né? Mas, na verdade, nós temos o nosso sítio, plantamos 90% da nossa alimentação, não serei despejada, eu acho. Então, eu me considero bastante rica, sabe? Mas é uma riqueza que não dá muito ibope, não está na moda, né? Na contracorrente, mas é o momento mais saudável da nossa vida, né? Da nossa vida. E também tem se aproximado pessoas muito legais como vocês, que de vez em quando outros loucos se reconhecem, né? A gente vai tecendo redes. Quarto de feno, porque as paredes são feitas de feno. Muito bom! Nota 10! Tá? Que mostra a palha de feno aqui dentro, dá uma primeira rebocada, reboca de novo e faz o acabamento. Gente, essas paredes, se a gente bater nela, bate um pouquinho forte, já racha o reboco, tá? É uma parede sensível em relação ao reboco, é uma casquinha de ovo,
Tá? Mas, daí as pessoas falam, é um perigo por causa de fogo. Pela norma DIN, ensaio na Alemanha, uma parede de feno aguenta 3 a 4 vezes mais incêndio do que uma casa de alvenaria. Demora muito mais para esquentar dentro, para ruir, do que tijolo. Fica exposto lá com fogo, 800 graus, pegando fogo. Mas é palha, só que é prensada, não tem oxigênio. Então, demora para passar. E naquele ali você esquenta um pouquinho a parede de 20 centímetros, começa a estourar e cai. E essa aqui continua de pé. Entende? Parece piada, mas a palha é muito mais resistente do que a alvenaria. E aqui era um quarto de residentes, só que como a gente está com o programa de residência meio parado, quando a gente mudar para lá eles vão ficar ali, aqui a gente transformou num museuzinho. Com as coisas que a gente foi juntando durante a vida, então quem quiser dar uma olhada na divisória, nas divisórias internas, essa aqui é a forma, tá? Então, em um dia de trabalho aqui a gente faz pelo menos uns 300 tijolos, 300 a 400 tijolos. E daí a gente deixa secando. Esses aqui já estão prontos, né? Toda essa área aqui está fechada de tijolo, estamos empilhando ali, né? Então ali já tem mais de 1000 tijolos, então mais um tanto desse que a gente fizer já tem o suficiente. Então aqui parte que a gente sempre faz, trabalha fazendo tinta, fazendo os tijolos, preparando o reboco, toda essa parte toda meia melecada aqui é para isso. E para lá é a marcenaria. Tá? Todos os móveis do sítio foram feitos aí. Vão ver, que nem na casinha João de Barro, ali vocês vão poder ver bem legalzinho todos os móveis que foram feitos aqui no sítio. Tá? Esses tijolos, gente, eles são feitos da mesma maneira em diversas partes do mundo há milhares e milhares de anos. Geralmente é terra misturada com palha. Aqui, no nosso caso, a gente tem que acrescentar areia porque a nossa terra não tem nada de areia. E é pisado com os pés, é misturado com os pés. Daí colocado na forma e secado na sombra. Então não precisa de forno, não precisa queimar. Então é um tijolo muito barato e muito resistente. Gente, não foi falado ali na frente, nós temos questão de aquecimento de água. Então, e a gente tem que pensar em consumo energético, não é só questão do dinheiro. É o que impacta você consumir energia, tá? Então aqui, quando tem sol, nós temos a água quente, abastece a casa lá dentro, chuveiros aqui fora. E no inverno, o que a gente tem? A gente fez essa fornalha aqui, o material do ferro velho, tá? A gente faz um foguinho aqui, esquenta a água assim para pelar porco. A água fica muito quente, tá? Fica no reservatório ali em cima, que abastece tudo também. Então a gente tem um sistema bem legal assim para, mesmo quando não tem luz, né, aí e tá chovendo, não tem sol, então a gente faz fogo aqui, a gente tem água quente. Que dá. Vem encanado, água fria e passa água quente e vai embora, é isso? Aqui? A água vem do boiler. Sim, lá fria, de cima. Né? Já passa. E daí a água sempre fica circulando. Sim, sim. Né? Chega um momento que nem agora a água está até. Ó, eu estou sentindo esse cano está até meio morninho, que começa a dar terra em torno, porque lá em cima já está tudo quente. Tá? E trabalha sozinho, não precisa motor para movimentar a água, né? Porque a água quente e a fria faz a circulação. Né? Olha que perfume que tem. Nossa, que Você viu? Viu que coisa isso? É um manjericão, mas ele tem um cheirinho bem de limão mesmo. Eliana, essa Não é? Diferente, né? aqui o quê? Esse aí é um Cosmos cor-de-rosa. Primeira vez. Dobrado. É a primeira vez que eu peguei ele de uma semente da Isa Sementes Raras da internet. Ela é maravilhosa. Gente, olha que beleza isso. Parei aqui, é lindo demais. É lindo demais. É que nem aquele laranjado ali de fora, só que ele é desse cor-de-rosa. Esse aí eu tô cuidando da semente pra... Vamos lá fora onde tá o Guinter, gente. Depois, quando eu for podar, eu chamo vocês, tá? Tá bom, tá bom. Gente, pausa só para
recolher impressões e daí vamos para o nosso piquenique e quem quiser ir para o rio vai com a gente e quem quiser ficar aqui comigo podando ervas aromáticas fica, tá bom?